Oi, super-herói brasileiro audiocast. Pessoal, hoje eu vou falar sobre uma ciência final, definitiva, perfeita. A ciência das ciências, ok? Qual a ciência final? Pois é. Ah, pessoal, a ciência final é a ciência da violência. É isso mesmo. Aí vocês vão me dizer, tá maluco? Né? Não, não estou. Tudo no mundo, neste mundo, gira em torno de violência. A violência é a base da construção de uma nação, por exemplo, ou até mesmo da civilização. Ou seja, toda congregação e toda organização humana, coletiva, tem como base a violência. Porque a violência, ela traz ordem. O medo da violência coloca as pessoas na linha, certo? O medo de sofrerem violência é o que mantém a sociedade funcionando. Todo mundo que está na rua, indo para o seu trabalho, está com medo de sofrer violência. Porque se não seguir as regras, é isso que vai acontecer. Então, a violência é a base do funcionamento de uma sociedade e da construção de uma nação, de uma civilização. É sempre a violência. É assim que funciona este mundo aqui, certo? E o que está por trás de violência são armas, entende? Então são as armas constroem uma nação, as armas constroem uma civilização. Entendem, pessoal? Armas são um conceito central. É um conceito central na perspectiva histórica humana. Armas. Só que não são apenas armas, né? Temos armas, temos balas e temos tiros, ok? Porque não adianta você só ter a arma, ela precisa funcionar também. Ela precisa e você precisa dar um tiro, e o tiro tem que atingir o seu inimigo. Caso contrário, você não vai ter uma nação, você não vai ter um sistema social bem construído, tá bom? Então, armas constroem nações, certo? Os administradores de uma nação são os donos das armas. Quem são os donos das armas? É a elite. A elite é a dona das armas, entendeu? Aí você vai me dizer, mas como assim? O mundo não funciona com base em armas e violência. Não, o mundo funciona com base no amor, os preceitos do amor. Bom, eu acredito no amor, pessoal. Eu sou a favor do amor, eu não sou a favor da violência. Inclusive, eu não estou fazendo apologia da violência com essas explicações. Eu estou explicando a realidade do mundo que você vive, entende? Porque não beneficia ninguém ficar cego e alheio à realidade. Não beneficia. Você precisa enxergar a natureza do mundo que você habita, o funcionamento do seu mundo. O amor só é a lei, né, de um mundo longínquo, distante do mundo que você habita. Tá? Este mundo em particular não funciona com base no amor, funciona com base apenas na ciência da violência, tá? E aqueles que são especialistas em violência e são os donos das armas, entende? Esses são os donos do mundo, esses mandam em todo mundo aqui, certo? É simples assim. Então, eu estou fazendo esse áudio para mostrar a realidade para as pessoas, porque é aquela velha história. Conheça o seu inimigo, né? Conheça o seu inimigo. Como que você vai se libertar desse reinado das armas, né? Que é a sociedade que você vive? Tudo bem, você pode não ver armas no seu dia a dia. Você vai ao trabalho, você vai ao supermercado, você vai à igreja. Você não viu armas, viu? Não, você não viu. Você não viu tiro, você não viu violência, você não viu armas. Mas todo mundo sabe, todo mundo sente que a violência está no ar. O amor não está no ar, é a violência que está no ar. Então, é
é implícito, é subjacente a sensação de violência. Todo mundo sabe que se alguém sair da linha, vai sofrer violência. Então, viver em sociedade é equivalente a viver em uma prisão a céu aberto, certo? A violência é o que está na base da sociedade. Só que toda a violência é praticada com armas, tá bom? Então isso é um conceito muito central, muito importante que vocês gravem e vai fazer um embasamento para o que eu vou falar agora para vocês, tá bom? Então, a ciência final perfeita é a ciência da violência, é a ciência do medo, é a ciência das armas, tá bom, pessoal? É uma ciência que preza, né, pelo fisicalismo puro em conjunção com o fatalismo puro, certo? Fisicalismo com fatalismo. A perspectiva de realidade das pessoas não é muito afiada. Elas têm uma expectativa muito otimista em relação à vida. Elas acreditam que as coisas não são tão ruins assim. Não podem ser. Caso contrário, não haveria significado para a vida, não haveria propósito, certo? Elas desconfiam que as coisas são ruins pra caramba, mas elas não conseguem manter essa realidade na superfície da consciência delas, entende? Elas precisam enterrar isso o mais fundo possível, para esquecer, para ignorar. Não. A vida não é tão ruim. A sociedade não é feita com base em violência. Se eu pisar fora da linha, não vai acontecer nada. Os meus líderes vão apenas bater na minha cabecinha e falar, olha, volta para a fila, meu amor, volta para a fila, entende? As pessoas acreditam nisso. Não, se você sair da linha, tu vai ser preso ou morto. É simples assim, certo? Você vai sofrer violência. Essa é a realidade da vida humana. Não fica melhor do que isso, certo? Então, as pessoas não conseguem manter isso no nível racional, lúcido e consciente. Não, elas são conformistas e passivas, né? Elas acham que existe paz e alegria e amor na vida, mas na verdade não existe. É tudo somente violência, entende? Então o ser humano vive uma mentira, uma ilusão. Ele é domesticado para não enxergar as próprias correntes e a própria jaula. E não desconfiar que ele vai apanhar e vai sofrer violência se ele sair da linha. Então ele continua vivendo de uma maneira entorpecida, né? O ser humano vive uma ilusão. Mas para vencer na vida e ter sucesso, é necessário assumir uma perspectiva totalmente realista, né? Sem mais nem menos, uma coisa totalmente em sincronia com a realidade que te cerca, cara, entende? Não fica achando que as coisas são rosas, porque não são. Claro, o amor deveria imperar neste mundo, mas não impera. Por quê? Porque você está no mundo errado. Sim, você está no mundo errado. Esse não é o mundo do amor. Este é o inferno, cara. O mundo do amor está em outro lugar, certo? É simples assim. Pois bem, então, para vencer na vida, é preciso assumir uma perspectiva realista de fisicalismo junto com fatalismo. Entenderam? Você precisa ter uma ciência perfeita de observação e interpretação epistemológica da vida. Entendeu? Você precisa unificar o fisicalismo com o fatalismo. E o que significa isso? Olha, toda ciência, na raiz dela, ou melhor, não na raiz, mas digamos, toda ciência, se você raspar, né, os conceitos dela e os princípios dela, você vai chegar apenas na superfície dura, né, embaixo. Depois que você já raspou a sua churrasqueira, sobrou só o quê? Sobrou
o metal da churrasqueira. Esse metal é apenas o quê? É o fisicalismo puro. Fisicalismo puro. Ou seja, toda a ciência, no final das contas, no fundo, é fisicalismo. Entendeu? Ou seja, é a realidade física, puramente física. São objetos, é corpuscular. A ciência fisicalista é corpuscular, entendeu? Tudo se resume a corpos físicos, tá bom? É só isso que é. Isso é ciência pura, tá entendendo? Pura. Aí você vai me dizer, não, mas a ciência pura é a matemática. Sim, mas veja bem, amigo, tudo bem, a matemática é a mãe de todas as ciências, mas o pai de todas as ciências é o fisicalismo, certo? Então quem é mais importante, o pai ou a mãe? Meus amigos, é claro que o pai é mais importante, porque veja, a calculadora é construída com base em princípios de fisicalismo, de ciência fisicalista, certo? E aí ela gera números para você calcular. O computador é feito com base em princípios de fisicalismo, certo? Ou seja, haveria sim, a matemática seria tão importante se não houvesse meios de operar ela, de usá-la, certo? Sem as máquinas, sem a tecnologia, sem a ciência puramente fisicalista? Provavelmente não, porque neste mundo é assim. Neste mundo, o pai de todas as ciências é o fisicalismo. É a física pura. É assim que funciona este mundo. Talvez em outro mundo, a mãe de todas as ciências seja a matemática, e essa que vai imperar. Mas aqui neste mundo é a física. A física manda em tudo. Tá bom, pessoal? Então, para vencer na vida, você precisa ter uma perspectiva de fisicalismo com fatalismo. E o objetivo maior da ciência, da elite mundial deste mundo, é justamente esse. Eles querem unificar todas as leis da física e conseguir uma ciência perfeita, né? Puramente fisicalista. Porque aí eles vão unir isso com a violência, né? Com o fatalismo, e eles vão ter o poder absoluto de um Deus total, entende? É poder total de controle, certo? É o totalitarismo, né? Então vamos entender. Quando se trata dessa ciência final que eu falei para vocês, tudo na vida, tudo na realidade se resume a 3 elementos: arma, bala e tiro, tá bom? 3 elementos: arma, bala e tiro. Bom, é só isso. Só que tem uma noção muito importante para entender aqui. Arma é a mesma coisa que escudo. Isso mesmo, exatamente. Não tem a ideia de armadura? A própria palavra já inclui, né, a palavra arma como prefixo, né? Armadura. Ou seja, o escudo é a própria arma e a arma é o escudo. E por que eu estou falando isso? Por que a arma é o escudo e o escudo é a arma? É a mesma coisa. Por quê? Por quê? Não dizem que a melhor defesa é o ataque? É isso mesmo. Veja bem. Na verdade, a melhor defesa é aquela que está unificada com o ataque, certo? Porque a arma é dura e também serve como escudo. E vice-versa. O escudo também serve como arma. Entenderam, pessoal? É por isso que eu digo, essa ciência final da qual eu estou falando para vocês, também tem que ser uma ciência, para ela ser perfeita, ela precisa ser à prova de balas, entende? Então, o primeiro princípio que esses conceitos, que esses conceitos extremamente pesados, né, que eu estou passando para vocês, revela para gente, o primeiro princípio que resolve tudo na vida, que mostra a face da violência. E você percebe, as pessoas normais, né, elas têm essa perspectiva
de que, por exemplo, os militares, né, que são os profissionais da violência em qualquer sociedade, em qualquer nação, eles são essenciais para a elite, né? É um dos 3 braços do poder aqui na Terra, da elite, para controlar as populações, os militares, certo? E eles são especialistas, profissionais em violência. Então as pessoas acham que, geralmente, né, quem não vive no mundo dos militares, né, quem não vive nas cidades fechadas militares ali, né, porque eu vi uma análise outro dia interessante, que o mundo dos militares é separado do mundo dos civis, né? Os civis vivem uma ilusão de que tudo é conto de fadas, mas os militares vivem em um ambiente completamente diferente dos civis, tá bom? É um mundo diferente. E o que acontece é que os civis, geralmente, que não conhecem a vida dos militares, acham que militares são pessoas chúcaras, pessoas violentas, pessoas ignorantes até, entende? Chegam a ter essa noção errônea, né, dos militares. Mas militares, eles não necessariamente são assim. Eles são, na verdade, tendem a ser pessoas mais realistas, mais espertas até que os civis, porque eles conhecem a realidade do mundo, que sem armas, sem violência, não existe nação, não existe o seu trabalho, não existe a sua liberdade aparente em sociedade. Você não vai ter liberdade sem as guerras, sem a violência. Você entende? Eles sabem disso, certo? Então, é preciso, olha, tudo bem, mulheres, crianças e pessoas vulneráveis não devem ser levadas para uma guerra, não devem ser envolvidas numa guerra, se possível. Claro, os mais fracos, se eles forem honestos, né, se forem pessoas de valor, merecem ser protegidos pelos mais fortes. Mas pessoas desonestas não merecem ser protegidas. Ou seja, até mesmo os mais fracos precisam aprender sobre a realidade, sobre a vida, sobre a verdade deste mundo. Senão eles são o quê? Eles estão sendo ignorantes também, certo? Então o que acontece, pessoal? Eu estou passando um conhecimento que é muito, muito secreto para vocês. E ele tem 3 princípios aí. O primeiro princípio eu já dei para vocês. O princípio de que é preciso unificar a defesa com o ataque, certo? O que acontece é que as pessoas falam a melhor defesa é o ataque, e isso é muito superficial. Na verdade, você precisa unificar a defesa com o ataque na perfeição. E isso remete àquilo que eu disse sobre a arma ser o escudo e vice-versa, tá bom? Então esse é o primeiro princípio para vocês. Pessoal, o segundo princípio, e lembrem-se, pessoal, a ciência definitiva, final, se resume a arma, tiro e bala, tá? Só que a arma também é o escudo e vice-versa, tá bom? O segundo princípio não basta. Olha só, é muito interessante esse princípio aqui. Eu aposto que ninguém jamais publicou ou falou sobre isso em público. E isso, eu sou o único que deve conhecer, até onde eu sei, né? Olha só, não basta você atingir o ponto fraco do seu inimigo. Não. Você também tem que atingir simultaneamente o ponto forte dele. Exatamente. Olha só, ensinaram para você a vida inteira que você precisa descobrir o ponto fraco do seu inimigo. Mas isso é incompleto. Isso não funciona. Vai nessa que você vai se dar mal. Vem o inimigo de 4 metros de altura, né? Ou melhor, na escola, vem o bully, vem o cara, aquele aluno gigante, né? Forte, assim. E o garotinho mirradinho, magrinho. E o garotinho leu, né, na internet que ele precisa descobrir o ponto fraco do inimigo grande. Aí ele vai lá, olha pro oponente enorme dele e não consegue detectar nenhum ponto fraco. E acaba indo para a enfermaria de qualquer jeito, certo? Ou seja, na prática não funciona muito bem você buscar um ponto fraco, porque você está ignorando o ponto forte do seu inimigo. Ao buscar o ponto fraco, você se esquece do ponto forte. Então, a melhor estratégia de guerra, de batalha,
é você atingir, atacar tanto o ponto forte do inimigo, né, o ponto fraco do inimigo, e também o ponto forte. Entende? Porque enquanto você está atacando o ponto fraco, o inimigo está revidando com o ponto forte dele. Ele está fazendo uso do ponto forte para te machucar. Então, se você tem que atacar os dois pontos ao mesmo tempo, entende? Simultaneamente. Porque aí sim o inimigo fica sem defesa e fica sem ataque. Então, esse é o conhecimento definitivo. Entendeu? Não ensinaram tudo para vocês, tá? Eu estou dando para vocês. Esse é o conhecimento, assim, navalha mesmo, entende? Que põe um ponto final. Vamos para o terceiro princípio agora. O terceiro princípio, pessoal, da guerra, digamos assim, eu tô dando os princípios da guerra para vocês, hein, pessoal? Quando o inimigo é forte demais para você, é isso que eu tava falando aí, né? O bully, né? Ele é forte. O que você faz com um inimigo forte demais ou grande demais? O que você faz? Óbvio, você tem que usar a força dele contra ele mesmo, tá? Esse é um ensinamento que muita gente já ouviu falar, mas muita gente esquece. Use a força do seu inimigo contra ele mesmo, quando ele for forte demais. Se o seu inimigo ele é desproporcionalmente mais forte que você, ele aparenta ser mais forte, ele aparenta ser muito maior do que você, muito mais poderoso, aí no caso, certo? Você tem que buscar uma forma de usar a força dele contra ele mesmo, tá? E para isso você precisa ser mais inteligente que ele. Ou seja, no final das contas, né? Isso significa que você era mais forte que ele, né? Se você conseguir achar uma forma de usar a força dele contra ele mesmo. A força física, por exemplo, certo? Aí você acha um jeito de fazer voltar o ataque dele contra ele mesmo. Tá bom, pessoal? Agora que eu passei os 3 princípios aí da guerra, os reais, né? Aqueles que não estão nem no livrinho chinês, né? Nem no livrinho chinês está escrito isso. Pessoal, isso aí é um segredo dos militares, entende? Pessoal, outra coisa, para reforçar mais ainda a perspectiva realista de vida, né? Fatalista, fisicalista, não assuma que está tudo direitinho na sua vida, não. A partir do momento que você acordou ou nasceu, você já está inserido no meio de uma guerra, de um tiroteio, certo? Você está no meio de um tiroteio, neste exato momento. Eu estou na minha casa sentado no sofá. Não, você está no meio de um tiroteio, de uma guerra. E você pode levar um tiro a qualquer momento. Isso é uma perspectiva realista de vida. Qualquer coisa menos que isso é o quê? É leniência, tá bom? Bom, e se você já está no meio, né, de um tiroteio, você só vai acabar o tiroteio quando você vencer. E você só vence quando a sua bala, né, que saiu da sua arma, penetrar o corpo do seu inimigo em um ponto vital. Aí sim acaba, certo? Então é basicamente isso. Essa é a realidade. Essa é a verdade. Bom, mas peraí, né? Eu vou explicar para vocês do que se trata esse tiroteio, de que forma você está sendo atingido, mesmo na sua sala e tal, mesmo protegido. Sim, eu já expliquei isso na página do Super-Herói Brasileiro, com relação à minha tese da imortalidade e da cura da morte, várias vezes. A maior arma da elite neste mundo é o sono, tá? É o sono. Então, a todo momento você está sendo atacado, alvejado com balas para ser dormido, tá? Tanto em termos da sua mente, você tem que ficar burro, passivo, ignorante, apático, tanto em termos do seu corpo. Ou seja, você tem que ser dormido, literalmente, perder a consciência para envelhecer e morrer, tá bom? E ficar fraco. Então, sim, você está sempre... você sempre é alvo de uma chuva de balas, tá bom? Você está sempre sendo alvejado por tiros. E se você está com sono, você já está levando tiro. E enquanto que o inimigo está ileso, está vencendo você, né? Você precisa revirar, tá bom? Então, sim, a realidade é uma guerra. Para quem está desperto, a realidade sempre é uma guerra, sempre é um tiroteio, tá bom? E o tiroteio só acaba quando você atingir o seu inimigo no ponto vital. Aí acaba. Enquanto você não fizer isso, não acabou.
Tá bom, pessoal? É isso aí. E veja, e se eles usam o sono, se a elite usa o sono, o que que eu uso para vencer a elite e esse tiroteio? Pessoal, muita coisa, mas eu uso a verdade, né? Esta verdade, por exemplo. Então, pessoal, é isso, tá? Eu já expliquei para vocês que no final das contas, tudo neste mundo se resume à ciência final da violência, que é fisicalismo com fatalismo, tá bom? Resumindo para vocês agora, e é uma ciência perfeita, quase perfeita, talvez, né? A prova de balas, né? Bom, é perfeita sim. É perfeita, pessoal. Entenderam? Mas ela pertence a mim, não à elite, não a eles. Eles estão tentando chegar nessa ciência. Eles estão tentando chegar nisso com tecnologia, né? Com máquinas, com militarismo, com violência, por baixo do pano, né? E eles estão tentando chegar nessa ciência perfeita. Parece que eu cheguei primeiro, porque tá vindo de mim esse conhecimento para vocês, não deles, né? Por que eles nunca contaram isso para vocês? Eles sabem disso? Eles sabem e não contam, ou eles não sabem? Uma mistura dos dois, pessoal. Eles sabem, mas não sabem tanto assim, tá bom? E eles não contam também, é claro, tá? Então, sim, tudo nesse mundo, essa é a verdade final, pessoal. Essa é a verdade final, certo? Qual é a minha arma contra a elite? É a verdade. A verdade também é um conhecimento que eu tenho especial que me permite me defender e atacar ao mesmo tempo os meus inimigos, tá bom? Então tudo se resume neste mundo à violência e essa ciência que eu expliquei para vocês, que tem a ver, né, como eu falei, com armas, tiros e balas, tá bom? E lembre-se, a arma é a mesma coisa que o escudo, fazendo referência ao primeiro princípio da guerra que eu passei para vocês. O segundo princípio da guerra, qual que era? Vocês lembram? Vou repetir para vocês. A ideia de unificar defesa com ataque na perfeição. E, terceiro princípio, use a força do seu inimigo, se ele for mais forte que você, contra ele mesmo, tá bom? Então esses são os três princípios da guerra. Tudo se resume a armas e violência, tiros e balas. E só acaba quando o seu inimigo levou um tiro num ponto fatal, num ponto vital, tá? E você já está no meio de um tiroteio. Você já está no meio. E tem outra coisa, pessoal. Desconfie de todos e tudo, porque o inimigo sempre pode estar à espreita e estar possuindo qualquer um à sua volta. E mais do que isso, o inimigo pode estar dentro de você, neste exato momento, possuindo você. Então nunca subestime o inimigo, porque ele tem meios de te dar tiros à distância. Você precisa entender, neste mundo, né, as pessoas têm a seguinte ideia de violência. Violência é luta de rua, né? Dois caras se batendo, é boxe, certo? É artes marciais, ou então é violência militar, guerras, é tanque, avião, né? E armas, certo? Esses conceitos de violência estão obsoletos. Na verdade, pessoal, a guerra o verdadeiro ponto que a guerra existe e acontece é no quesito de informações, guerra de informações. Mas só que, mais além do que isso, as guerras são feitas à distância. Para que, assim, o inimigo, o inimigo, para ter êxito no ataque, ele precisa estar escondido, ele precisa se esconder de você. Ou seja, a estratégia mais eficaz para, digamos, matar o inimigo ou matar um alvo é a furtiva, é aquela que o assassino permanece indetectável, né? Oculto. E é assim que a elite opera. A elite neste mundo, eles alvejam, atacam as pessoas, os alvos, à distância, entendeu? Sem serem detectados, certo? Acima de qualquer suspeita. E por isso, veja bem, essa estratégia se alinha com o que eu falei sobre guerra de informações. Perceberam? Informações, na verdade, é o que move o mundo.
Mas no fundo, né, como eu falei para vocês, e finalmente terminando esse áudio, tudo se resume ao sono, tá? A maior arma da elite é o sono. Só que o sono tem dois aspectos aí, né? O aspecto mental e o aspecto carnal, né? O seu corpo é alvejado, mas sua mente também, tá bom? Então, vejam bem, a maior arma da elite é o sono, certo? E a maior arma do meu lado, certo? Eu sou o lado da vida eterna, pessoal. Eu sou o lado do Deus verdadeiro, não do Deus falso deles. A maior arma do meu lado é a verdade, tá bom, pessoal? A verdade vai te libertar. É isso aí. Venham para o meu lado e vamos iniciar a revolução, pessoal. É isso aí. Ah, e é claro, pessoal, esqueci de uma coisa. Dentro dessa perspectiva de fisicalismo e fatalismo, você precisa considerar o seguinte cenário. O fisicalismo, ele inclui a corpuscularidade, corpúsculos, corpos físicos. Tudo se resume a corpos físicos. Então, no final das contas, se você está sendo alvejado por tiros em um tiroteio, o objetivo deles, dos seus alvejadores, certo? É acertar você no corpo físico do seu núcleo, né? O seu corpo físico essencial para sua vida, o seu ponto vital, o seu ponto fraco, ou melhor, não é nem o fraco, é o ponto fatal mesmo, que vai te matar, né? Então esse é o objetivo deles, certo? Que também seria simultaneamente o seu ponto forte, digamos assim, certo? Então eles querem te matar. Então a união do ponto fraco com o ponto forte é o ponto vital, entendeu? Que é o ponto fatal. Eles querem atingir o seu ponto fatal, que é o corpúsculo, é o núcleo do seu ser, entenderam? Se eles atingirem ali, você morre, tá? Então esse é o objetivo de toda guerra e todo tiroteio, todo embate entre duas partes vai se resumir a essa noção, certo? Então você precisa assumir essa perspectiva corpuscular, fisicalista de vida, né? Para ser realista, para estar, né? Ser capaz de sobreviver, tá bom, pessoal? Nunca se esqueçam disso. Tudo se resume a isso que eu falei, tá? E veja, a maior arma, a arma mais poderosa da elite neste mundo é o sono. Então, sim, esse áudio também é uma explicação final para o mecanismo por trás do sono, o mecanismo científico, né? Por trás do sono, como ele funciona. É um tiroteio, certo? E eles estão tentando acertar no núcleo do seu ser. Aquele que acertar primeiro no alvo, né, no centro do alvo, vencerá. Entenderam, pessoal? É isso aí.